pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem. Hoje eu trouxe a receitinha de pão que eu prometi para vocês em outro vídeo. É um pão super facinho, com poucos ingredientes, fica muito gostoso. Vamos lá para a receita porque vale a pena fazer. Hoje tá um pouquinho frio aqui, então eu não sei como que vai ficar minha massa, mas eu espero que dê tudo certo. Essa massa vai 5 copos de farinha de trigo, um ovo, 3 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, o fermento biológico seco e meio copo de óleo, 1,5 copo de água. A água tem que estar morninha para não desandar o fermento. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o fermento biológico seco, tá? Na verdade, equivale a 1 colher de sopa. Esse pacotinho já vem na medida certinha, tá? Você vai colocar a água morna junto com o fermento, copo e meio. E você vai acrescentar o açúcar. Gente, eu já acrescentei o açúcar aqui, porque eu gravo com uma mão e faço com a outra. A minha cozinha é pequena, não tem nem como eu ter um espaço maior para poder pôr lugar para celular e tudo mais. Então, aqui a gente vai misturar bem esses 3 ingredientes, a água, o açúcar e o fermento, para ele dissolver bem, né? O fermento dissolver bem junto com o açúcar. E depois disso, eu vou acrescentar o ovo e o óleo. Eu vou continuar misturando essa água aqui. Então, você vai colocar o sal. Não é tudo isso de sal, viu? É que eu misturei o açúcar com sal, pus na mesma vasilha, tem misturado açúcar aqui, tá? Aí, você vai misturar. Bem misturadinho. E então, você vai começar a acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo, você vai acrescentando pouco a pouco nessa mistura líquida, para que fique mais fácil para você bater e não precisar sovar tanto, tá? Então, eu ponho pouco a pouco, vou misturando, quando tiver bem incorporadinhas a que eu coloquei, aí eu coloco mais um pouco e assim vai pouco a pouco, tá? Pode ser que vá mais a farinha de trigo do que na receita, porque a farinha de trigo tem diferença entre marca e lugar. Então, às vezes, pode ser que vá mais ou menos farinha de trigo. Então, é por isso que é melhor colocar pouco a pouco. Essa receita também você pode bater a massa na batedeira, se você quiser. Mas é tão rapidinho assim para fazer que nem compensa sujar a batedeira para fazer. Olha, tá vendo? Agora eu coloco de novo mais um pouquinho de farinha de trigo e vou misturando. Assim fica bem mais fácil, incorpora a farinha direitinho e não fica pesado para você mexer, né? Para você sovar essa massa. E também não é uma massa que você necessita sovar muito.
A questão de colocar o fermento biológico junto com a água e o açúcar e misturar bem, dissolver ele, é para que o pão não fique com gosto de fermento, porque tem massa que fica com gosto forte de fermento, né? E se você não usa a quantidade correta, também. Se você usa muito fermento, acaba ficando um pão com gosto de fermento. Ó, eu vou pondo pouco a pouco, para que vai incorporando. Quando ficar a massa mais durinha, que já não der mais para mexer com o fouet, aí é onde eu boto a mão na massa. Olha, eu coloquei mais um pouquinho de farinha, já tá começando a ficar mais firme, tá vendo? Aqui você já pode pôr a mão na massa, mas como eu não gosto dela muito mole pra mexer, eu acabo colocando, deixando ela bem mais durinha, pra poder não ficar grudando muito na mão, né? Que vocês conhecem, sabe como que é massa de pão, gruda demais. Aí, pra você tirar, você fica mais tempo tirando a massa da mão do que propriamente batendo a massa. Tá vendo como tá ficando durinha já? Aqui, eu já tenho que tomar cuidado com a farinha de trigo. Já, ó, ela já tá ficando, ó, tá vendo? Para também não colocar muito trigo, porque se você coloca muito trigo, a sua massa vai ficar muito dura, o seu pão vai ficar uma pedra. Não pode colocar muita farinha de trigo. Eu acho que eu não vou nem usar as 5 xícaras que eu coloquei. Agora, eu já nem vou colocar mais com a colher. Eu vou começar a colocar com a mão mesmo, tá? Pra dar a consistência da massa. E a mão na massa. Gente, não é correto fazer isso com esmalte na unha. Mas é que eu passo um produto no meu esmalte que ele não descasca, ele não sai na massa. Então, por isso que eu tô fazendo assim, com esmalte, mas o correto é, se você tem esmalte, é usar uma luva, ou então você tirar o esmalte, né? Eu vou começar a sovar, que eu vou precisar pôr força, e já volto com vocês com a massa pronta. Aqui ela já tá grudenta ainda, tá vendo? Um pouquinho grudenta. Mas eu já vou tirar ela daqui e colocar aqui no meu balcãozinho com farinha de trigo, né? Não muito, só para poder sovar e dar o ponto do pão. Gente, eu sovei a massa. A textura da massa, ela fica um pouquinho grudenta, mas só um pouquinho, tá vendo? Deixar muito seca, o pão não fica fofinho. Não precisa sovar muito. E agora eu vou deixar ela crescer por 1 hora ou até que dobre de tamanho. Eu acho que pra mim aqui vai dar mais de 1 hora, por conta que está muito frio. Mas aí depois eu falo pra vocês. E aí depende da região que você vive aí no Brasil, tá? Eu não usei o trigo, ó, que eu falei pra vocês. Não usei, ficou bastante trigo ainda, porque dependendo da marca, se o trigo é seco ou úmido demais, altera na quantidade. E não é necessário sovar muito, eu sovei muito pouquinho, uns 5 minutinhos, só pro trigo incorporar mesmo naquele líquido e ficar homogêneo.
mas não é necessário ficar sovando, se matando de sovar o pão. Aqui você pode pôr na mesma vasilha, né? Você coloca um pouquinho de trigo dentro, bem pouquinho, dentro para não grudar a massa, depois que ela cresce, ela fica mais molinha. E aí você deixa crescer essa massa. Gente, olha, cresceu muito a massa. Ela ficou uma massa muito boa. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o ar da massa, tá? Você vai fazendo assim, pra tirar todo o ar da massa. E depois que você tirar todo o ar da massa, você vai abrir ela numa superfície e vai modelar os pães. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês ele modeladinho. Porque eu preciso das duas mãos, gente. Vai pôr um pouquinho assim de farinha pra não grudar a massa, tá? Mas é só um pouquinho mesmo, gente, só pra não grudar. Olha como ficou uma massa boa, ó. Tá vendo? Ela não tá grudando, mas ela tá uma massa bem macia. Eu acredito que o pão vai ficar muito bom, tá? Eu vou dividir ela. Eu vou fazer, você pode dividir em 2 pães, ou você pode fazer pãezinhos, né, pequenos. Eu vou dividir ela em vários pãezinhos, porque eu acho melhor para comer. Eu gosto mais quando eles estão pequenos, né, quando são pãezinhos mesmo. Então, eu vou dividir, vou pôr numa forma untada, tá? Põe numa forma untada. E depois você deixa crescer de novo. Deixa ela descansar por mais 1 hora e depois você pode assar. Olha como ficou uma massa boa, bonita. Agora eu vou cortar, né? Eu faço assim, eu corto ela no meio, né? Tá vendo, ó? E assim, mais uma vez. E daí eu corto o tamanho dos pãezinhos que eu quero, tá vendo? E aí eu vou abrir a massa e vou formar o pãozinho. Gente, olha, deu 15 pãezinhos. Esses redondinhos eu fiz sem abrir a massa, porque eu quero testar para ver como que fica a textura dele sem precisar abrir a massa. A gente abre a massa e enrola, que é para não ter ar dentro da massa, porque o ar forma ar dentro da massa e aí o pão fica oco, na verdade, né? Então, por isso que a gente abre a massa. Mas eu vou testar essa massa, porque tem algumas massas que você não precisa abrir. Então, eu vou testar, fiz 2 pãezinhos redondinhos. E agora, o que que eu vou fazer? Vou esperar mais 1 hora crescer esse pão. Não ficou perfeito meus pães, viu, gente? Porque ficou um de cada tamanho, porque eu não tenho balança de cozinha. O correto seria ter a balança para você pesar os pãezinhos, né, para ficarem todos no mesmo tamanho. Mas eu não tenho balança e ficou assim, cada um de um tamanho. Mas tudo bem, tá valendo, tudo vai pro bucho, né? Então tá valendo. E depois que tiver crescido, eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai assar. Olha, gente, assim ficou meus pãozinhos. Ficou um de cada tamanho, né? Porque a louca aqui não tem noção de quantidade. Mas ficou mais de 1 hora crescendo. Mas ele cresceu bem, tá vendo? Ele dobrou o tamanho praticamente. Mas é porque aqui tá muito frio e eu achei que não ia até nem crescer tanto. Mas cresceu bem, essa massa foi muito boa. E agora eu vou colocar para assar. E depois a gente volta com ele assadinho. Você pode misturar ovo com leite frio
e para passar por cima dele, para ele ficar brilhando, ficar mais moreninha em cima do pão. Ou então você pode opinar por não passar nada. Eu vou opinar por não passar nada. Da outra vez que eu fiz uma caldinha de açúcar e pus por cima para dar um gostinho mais, para ele levar ele mais pro doce. Mas hoje eu vou pôr ele só assim para eu experimentar como que ele fica sem, só a massa sem doce nenhum. Quer dizer, só o doce do açúcar que a gente já colocou. Então, como ele vai pouco açúcar e vai uma colherzinha de sal, ele vai ficar uma massa assim, nem doce e nem salgada. Por isso, eu vou deixar eles sem nada por cima, que é pra gente ver como que vai ficar. Gente, assim ficou o pão. Eu achei que ficou um pouquinho escurinho, mas acho que isso não é um problema. É porque eu desliguei o forno e deixei ele dentro do forno. E virei a forma, porque essa parte tava mais clarinha e aqui mais escurinho. Então, eu virei a forma e deixei pra escurecer mais essa parte. E aí, aqui ficou bem mais escurinho, tá vendo? Acho que meu forno tá desregulado, creio eu, não sei. E agora, eu vou cortar ele pra gente ver como que ficou. Olha, ficou meio escurinho, tá vendo? Mas ele tá bem macio. Esse é o pãozinho que eu não abri a massa, que eu só fiz a bolinha, ó. Nós vamos cortar ele pra ver. Mas olha como que fica macio, ó. Tá quente ainda, mas tá muito... Parece que tá muito bom. Ó. Tá vendo? Tá quente. Parece que tá gostoso. Vamos cortar ele pra ver. Olha, esse foi o que eu abri a massa e fez o rolinho, tá vendo? Ele fica, ó, com um espaço entre a massa, tá vendo? Talvez isso deixe ele mais macio, não sei. E esse é o que eu não abri a massa, eu só fiz a bolinha. Olha, ele ficou muito bom também. Então, quer dizer que você nem precisa. Ó, esse buraco aqui é porque é ar da massa, tá vendo? Que tava na massa. Que criou ar por dentro, por isso que fica com esse buraco aqui, ó. Por isso que tem que tirar o ar da massa quando você vai enrolar ele pra fazer os pãezinhos, tá vendo? Mas ficou bem macio, bem gostoso, parece. Eu vou experimentar ainda, não experimentei. Parece que tá bom. Ele passou um pouquinho eu achei que ele passou um pouquinho do tempo, ficou meio escurinho, mas é gostoso ele torradinho também, né? Ó, muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ensinando vocês a fazer essa massa de pão super facinha. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.